Neste vídeo, vou revelar as 18 verdades atribuídas a Nietzsche sobre o comportamento humano. Por que as pessoas usam máscaras, o que o silêncio realmente diz e como ler as rachaduras que denunciam o verdadeiro eu. Não estamos falando de truques para manipular, estamos falando de ferramentas para enxergar melhor. A promessa é simples: se ficar até o fim, você não vai mais olhar para as pessoas da mesma maneira. Vai aprender a perceber quando a gentileza é medo, quando a arrogância é sinal de desespero, quando a crítica é, na verdade, uma confissão. Começamos com algo que a psicologia já nomeou: a persona. Jung descreveu a persona como a face social que cada pessoa veste para caber no mundo. A neurociência confirma que estruturas como a amígdala e o córtex pré-frontal foram moldadas para priorizar a aceitação social. Aceitar nos protege. Por isso, o personagem que cada pessoa interpreta geralmente nasce de medo, não de maldade. Mas as máscaras escorregam. Um olhar que desvia, uma pausa longa, um sorriso que dura além do natural, esses vazamentos são os sinais. Preste atenção nas tensões, maxilar travado, respiração curta, gestos repetitivos. Essas microfalhas são pistas mais honestas que as palavras. Festinger chamou de dissonância cognitiva. Quando dizemos algo que não condiz com o que sentimos, o cérebro inventa justificativas para manter a história coerente. Aqui vai um desafio direto. Se você sair agora, prova que não está pronto para se encarar. O que vem a seguir é desconfortável, vai expor projeções, aquilo que você acusa nos outros e que, secretamente, mora em você. A psicanálise e a psicologia social mostram que projetamos para expulsar partes indesejadas do eu. Reconhecer isso é vergonhoso, mas também é libertador. Nos próximos minutos, vamos mostrar exemplos concretos, o que esconde o elogio exagerado, o que a crítica insistente revela, por que o controle excessivo sempre nasce de um caos interno. Vamos misturar filosofia, Nietzsche, Jung, Marco Aurélio com psicologia clínica e achados de neuroimagem para sustentar cada ponto. Por exemplo, repare naquele colega que fala alto sobre méritos enquanto evita perguntas concretas. Provavelmente protege uma ferida. Ou pense naquela amiga que sempre se desculpa demais. Atrás da cortesia pode haver ansiedade que a impede de dizer não. Essas observações serão ilustradas com histórias. Lembre, este vídeo não te dá uma arma, te dá uma luz. Use-a para compreender, não para julgar. Adiante, pedirei que anote 3 reações quando se sente exposto. Essa ação transforma a percepção em mudança. Fica comigo até aqui. Ontem, sentado em uma praça movimentada, observei uma cena que à primeira vista parecia apenas mais uma interação social qualquer. Um homem, talvez com uns 30 anos, bem vestido, cheio de confiança, estava tentando fazer com que uma mulher se interessasse por ele. Ele falava alto, fazia piadas e parecia se esforçar o tempo todo para mostrar o quanto era interessante. Mas algo não estava certo. Ao observar com mais atenção, percebi que ele estava tão focado em se mostrar, em agradar, que perdeu completamente o controle da interação. Ela estava distante, olhando para o celular, enquanto ele tentava, em vão, mantê-la engajada. E ali, naquele pequeno instante, vi a verdade brutal de Nietzsche se revelando. Nietzsche dizia: aquele que luta com monstros deve cuidar para que não se torne também um monstro. Esse homem, sem perceber, estava se transformando em um monstro da necessidade. Um ser que pensa que mais esforço e mais agradabilidade vão conquistá-lo, quando, na verdade, ele apenas revelava sua fraqueza emocional. Ele não estava sendo ele mesmo, estava jogando um jogo. Estava tentando se encaixar em uma expectativa que ele mesmo criou. E aqui está a primeira lição. A necessidade desesperada de agradar e se mostrar não atrai ninguém. Pelo contrário, afasta. Se você já se viu em uma situação onde, apesar de fazer tudo certo, não conseguiu a atenção que queria, então entendeu o que estou dizendo. Talvez, como o rapaz da praça, você tenha tentado parecer mais interessante, mais engraçado ou mais educado, mas no fundo, a mulher já estava vendo que o que você realmente oferecia era apenas um personagem, não a sua essência. Agora pense em uma história de alguém que você conhece. Imagine um amigo, digamos Lucas. Ele sempre foi aquele tipo de pessoa que tenta agradar a todos.
Quando estava com sua família, ele era o bom filho, o responsável, sempre tentando agradar seus pais. Quando estava com amigos, ele tentava se mostrar o melhor amigo, sempre sacrificando suas próprias vontades para agradar. No trabalho, era o funcionário exemplar, sempre se esforçando ao máximo, mas no final do mês, nada parecia mudar. Ele ainda se sentia ignorado, negligenciado e, por mais que tentasse, a satisfação que buscava nunca vinha. Lucas, sem perceber, estava jogando o jogo errado. Ele tentava ser perfeito para os outros, mas nunca pensava em ser suficiente para si mesmo. O que Lucas não sabia, e o que muitos de nós ainda não entendemos, é que a bondade excessiva que ele oferecia estava sendo vista como fraqueza. E como Nietzsche disse, o que é feito de graça não tem valor. Ele acreditava que ser educado, amável e dedicado o tornaria mais atraente, mas a verdade é que esses gestos estavam tão sobrecarregados de intenção que se tornaram transparentes e desesperados. Não houve espaço para a surpresa, para o mistério, apenas uma constante necessidade de aprovação. Mas então você deve se perguntar, o que eu faço então se ser bondoso é visto como fraqueza? Não é sobre não ser bondoso, mas sobre diminuir a intensidade dessa bondade. Ser amável, mas sem precisar disso para se afirmar. Ter uma presença silenciosa, como se você já estivesse confortável com quem é e com o que tem a oferecer. Isso me faz lembrar de uma situação que vivi há alguns anos. Estava em uma festa com amigos e percebi algo curioso. Um amigo nosso, André, que não era particularmente bonito nem tinha muito dinheiro, estava cercado por mulheres. Ele não fez esforço algum para agradar, simplesmente estava ali, na dele, observando a conversa com interesse genuíno, sem pressa. Ele não tentava impressionar ninguém, e ainda assim estava no centro das atenções, quase como se fosse uma estrela. Enquanto isso, eu, com minha roupa nova e sorriso forçado, era apenas mais um no fundo da sala, invisível. A verdadeira atração não vem de agradar. Ela vem de ser autêntico, de não precisar agradar para ser digno de atenção. E é isso que Lucas, aquele rapaz da praça, e até eu, não entendíamos. Tentar agradar demais, tentando se ajustar ao que os outros esperam de você, não te faz mais interessante. Pelo contrário, você perde sua própria essência no processo. Quanto mais você tenta preencher as lacunas que os outros criam para você, mais perde sua verdadeira forma. A energia de autossuficiência é o que cria fascínio, não a energia da necessidade. Em um nível mais profundo, esse comportamento é programado em nós desde a infância. Fomos educados para ser os bons meninos, para agradar, para buscar aprovação, para ser previsíveis. A sociedade e as figuras parentais ensinam desde cedo a ser o bom filho ou o bom amigo, e ao fazer isso, esquecemos de desenvolver nossa própria estrutura. Não somos ensinados a ser autossuficientes emocionalmente. Mas a verdadeira atração vem de alguém que não precisa da aprovação do outro para se sentir completo. Se você já se viu em uma situação em que fez tudo certo, tudo o que a sociedade diz para fazer, e ainda assim não obteve o resultado desejado, saiba que isso é normal. Não é que você falhou, é que o jogo em que você está jogando não é o certo. O mundo da atração emocional não segue as mesmas regras que o mundo racional. E o segredo está em perceber que o verdadeiro poder vem de saber o que você não precisa e agir de acordo com isso. Você já reparou como, quando estamos em um ambiente onde as expectativas são baixas, fazemos as melhores escolhas? O exemplo que quero trazer aconteceu em um voo de volta de férias, já faz algum tempo. Era um voo curto, mas os ânimos estavam tensos. O voo estava atrasado, a atmosfera pesada. O que aconteceu ali foi um daqueles momentos que passariam despercebidos se você não estivesse atento ao comportamento das pessoas ao redor. Um homem, na faixa dos 40 anos, estava sentado ao meu lado. Ele não era nada especial à primeira vista, simples, sem grandes roupas ou acessórios chamativos. Mas ao longo do voo, percebi algo curioso. Enquanto todos estavam reclamando, ele estava calmo. Não no sentido de ser apenas tranquilo, mas verdadeiramente calmo. Ele não parecia preocupado com o atraso, nem com o desconforto do avião. A cada reclamação, ele se limitava a sorrir e a olhar pela janela. Não tentava agradar, não se envolvia, mas sua presença parecia ser contagiante.
Quando desembarcamos, ele se despediu com um simples "boa sorte" e se foi, sem chamar atenção. Mas a energia dele ficou. Eu me perguntei por que isso acontece. A resposta, quando você olha com mais profundidade, é simples. As pessoas autênticas, aquelas que não estão desesperadas para agradar, possuem algo que a maioria de nós não tem: a solidez interior. Ele não precisava da aprovação de ninguém naquele voo, e no final, isso fez com que todos ao seu redor se sentissem mais tranquilos. Mas o que Nietzsche diria sobre isso? Ele acreditava que quanto mais você se ajusta ao que esperam de você, mais perde sua essência. O homem do voo não se ajustou, não fez esforço algum para mostrar quem era, e por isso mesmo, ele foi notado. Agora, pense em uma situação diferente. Lembra da última vez que você tentou agradar alguém, talvez no trabalho ou em um evento social? Às vezes temos a impressão de que se fizermos tudo certo, a recompensa virá. O problema é que muitas vezes esse esforço desesperado para agradar passa despercebido, e se não passa despercebido, é visto como um sinal de fraqueza. A neurociência explica isso com o conceito de cérebro social. A amígdala e o córtex pré-frontal são as regiões responsáveis por essas reações automáticas, que nos dizem se o comportamento da pessoa é verdadeiro ou não. Quando alguém está tentando muito agradar, essa necessidade é lida pelo cérebro como uma fuga de autenticidade, e isso cria um bloqueio emocional nas outras pessoas. Isso aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu estava em uma reunião de trabalho, tentando convencer um cliente a fechar um projeto. Usei todos os truques que eu conhecia, mostrei experiência, fui detalhista, até mesmo usei humor. O cliente, que parecia interessado, terminou a conversa com um "deixe-me pensar e te aviso depois". Eu saí de lá frustrado, mas ao refletir, percebi algo. Eu estava tão focado em agradar e mostrar meu valor que não deixei espaço para que o cliente percebesse minha autenticidade. Eu não estava conversando como eu realmente sou, estava simplesmente tentando ser o que ele esperava. E como resultado, meu esforço não teve o impacto que eu esperava. A psicologia explica que quanto mais tentamos agradar, mais nos afastamos da nossa própria essência. Isso é o que Nietzsche chamava de vontade de poder camuflada. Quando você tenta controlar demais a imagem que os outros têm de você, não está sendo verdadeiro. Isso é diferente de se adaptar a uma situação para se comunicar melhor, por exemplo. A manipulação da própria imagem em busca de aprovação é algo que todos fazemos, sem perceber, mas que enfraquece nossa verdadeira energia. A verdadeira força está em não depender da validação alheia. Agora, imagine a história de uma pessoa que, por alguma razão, sempre foi invisível nas interações sociais. Vamos chamar essa pessoa de Rita. Rita sempre foi tímida, com receio de se expor, de mostrar sua verdadeira opinião. Ela achava que a chave para ser aceita era agradar, ser educada demais e se esconder atrás de convenções sociais. No entanto, quanto mais ela tentava, mais as pessoas simplesmente não a viam. No trabalho, ela fazia o máximo possível para agradar seu chefe, mas não era reconhecida. Nos encontros com amigos, ela se esforçava para manter uma conversa, mas parecia que ninguém prestava atenção nela. Foi então que algo mudou. Ela decidiu parar de tentar tanto. Começou a ser mais ela mesma, sem se preocupar com o que os outros pensavam. E algo fascinante aconteceu. As pessoas começaram a notá-la, começaram a ouvi-la mais. Rita percebeu que quando abandonou o esforço de agradar, ela se tornou mais presente, mais autêntica e mais atraente. Isso é a base do que Nietzsche acreditava: a verdade não precisa de esforço. Agora, se você se sente como a Rita, ou como eu, tentando agradar sem sucesso, é hora de parar e refletir. O que acontece quando você não depende da aprovação dos outros? O silêncio, a ausência de necessidade de agradar são as chaves para a verdadeira atração e influência. E aqui vem a verdadeira reviravolta. Em vez de tentar agradar e agradar, por que não começamos a criar o tipo de espaço onde a atração surge de maneira natural? Um espaço onde você não está mais buscando validação, mas criando um campo de energia própria, uma aura de autossuficiência. Isso não é arrogância, é a firmeza interior que vem de saber que você não precisa de nada do exterior para se sentir completo.
Quando você começa a viver dessa maneira, a vida começa a responder a você de uma forma que nunca imaginou. Agora, pense em uma vez que você estava em um grupo e, de repente, alguém que não se esforçava para agradar se tornou o centro das atenções. Esse fenômeno não é sorte, é energia autossuficiente em ação. Esse tipo de pessoa não precisa se esforçar para ser notada, porque já tem um centro de gravidade próprio e isso atrai a atenção sem esforço. Há algo muito curioso que acontece quando, sem querer, nos vemos em uma situação onde não temos controle. Isso aconteceu comigo em uma viagem que fiz para o interior. Eu estava em uma pequena pousada em uma cidade tranquila e havia um grupo de turistas, cada um com seus próprios hábitos e expectativas. Eu me vi sentado em uma mesa de jantar, observando a interação entre os membros desse grupo. Tudo parecia normal, mas um homem chamou minha atenção. Ele era aparentemente confiante, com roupas de marca, um jeito de falar impetuoso, tentando impressionar o grupo. Conversava sobre suas viagens, seus negócios e parecia querer ser o centro das atenções. Mas ao observá-lo mais de perto, percebi que sua confiança não vinha de um lugar de verdadeira autossuficiência, mas de uma necessidade urgente de aprovação. Cada palavra, cada risada parecia ser um esforço para ser aceito. Ele não estava compartilhando uma experiência genuína, ele estava tentando se mostrar como alguém importante. E então me perguntei, será que ele percebe isso? Talvez ele tenha até acreditado que estava conquistando, mas o que ele realmente estava fazendo era afastando as pessoas. O mais interessante foi quando uma mulher do grupo, que parecia ser mais tranquila e introspectiva, começou a responder com frases curtas, mas com uma calma que contrastava com a histeria do homem. Sem precisar fazer esforço, ela começou a atrair a atenção. Não estava tentando agradar a ninguém, nem forçando sua imagem. Ela estava apenas sendo autêntica, e de certa forma, isso era muito mais magnético do que qualquer tentativa de se exibir. Essa é a primeira verdade que Nietzsche nos deixa. A verdadeira atração não vem de tentar agradar, mas de não precisar disso. A autossuficiência emocional é magnética. Quando você não precisa se ajustar ao que esperam de você, as pessoas começam a se ajustar para estar perto de você. Esse mesmo princípio se aplica na nossa vida cotidiana. Imagine agora uma reunião no trabalho. Você provavelmente conhece alguém que, em vez de falar de suas ideias, fala do que os outros querem ouvir. Talvez alguém que, ao tentar se mostrar perfeito, acaba mostrando vazio. No fundo, ele não está apenas buscando aprovação, mas escondendo sua falta de confiança. Isso acontece em situações cotidianas, mas muitas vezes é difícil de perceber, porque nos adaptamos a esses jogos sociais. Voltando a esse exemplo, eu percebi que, ao final da noite, o homem que se esforçou tanto para mostrar sua grandeza acabou perdendo a atenção do grupo. Enquanto isso, a mulher, com sua simplicidade, sem grandes gestos, sem grandes falas, acabou se tornando o centro das conversas. Ela não forçou nada, e isso fez toda a diferença. Isso se relaciona diretamente à máscara da virtude exagerada. Nietzsche falava muito sobre isso. Quando alguém faz questão de mostrar virtude, está, na verdade, tentando se convencer de que é algo que não é. A verdadeira virtude não se exibe, ela é silenciosa. E ao tentar ser excessivamente virtuoso, o que você está realmente mostrando é falta de confiança. Isso é o que muitas pessoas não percebem. Quando você força a bondade, você perde a verdadeira essência da virtude, e as pessoas começam a perceber isso. Agora, pense na última vez em que você se viu tentando se mostrar mais do que realmente era. Talvez tenha sido em uma conversa com um amigo, tentando se fazer de mestre da situação, ou talvez naquelas ocasiões em que você sente a pressão de ser algo que não é. O cérebro, com suas adaptações de sobrevivência social, entra em ação. Ele começa a projetar para tentar garantir sua aceitação. Isso é uma verdadeira prisão emocional, porque ao invés de viver a sua essência, você começa a viver o personagem que o ambiente te exige. E como Nietzsche nos alertava, ao fazer isso, você perde a autenticidade. Por isso, é importante, em alguns momentos, abandonar o esforço. Em vez de tentar agradar constantemente, aprenda a ficar silencioso, a dar espaço. O medo de ser rejeitado, de não ser notado, pode ser paralisante.
Mas, no momento em que você se liberta dessa necessidade, você cria um espaço para o verdadeiro desejo surgir. Isso vale em todas as situações: relações sociais, trabalho, amizades e até mesmo no amor. Lembre-se, quando você se permite ser você mesmo, sem precisar provar nada a ninguém, você começa a se tornar uma presença sólida, autossuficiente. E essa presença, que não depende da validação externa, é o que realmente atrai. Não importa se você é bonito ou bem-sucedido, a verdadeira atração vem de como você se sente consigo mesmo. Essa é a magia da autenticidade. O que você faz não é importante. O que importa é como você se sente fazendo aquilo. Se você sente que está tentando agradar demais, provavelmente está se afastando de sua verdadeira essência. Mas, ao dar o primeiro passo para se libertar da necessidade de aprovação, você começa a experimentar uma mudança real em como as pessoas te veem e te sentem. Você já passou por aquela sensação de que, por mais que tente, nunca está realmente entendendo o que está acontecendo ao seu redor? Como se, mesmo se esforçando para ser aceito, a verdade estivesse sempre escapando pelas frestas? Eu quero que você pense em tudo o que discutimos até agora. As 18 verdades de Nietzsche não são apenas teorias filosóficas distantes, são chaves práticas para entender o comportamento humano e, mais importante, compreender a si mesmo. Primeiro, vamos relembrar as máscaras sociais. Cada pessoa que você encontra está vestindo uma máscara, adaptando-se para não ser rejeitada, para ser aceita. E o problema é que, no fundo, essa máscara esconde a verdadeira essência da pessoa. Nietzsche sabia disso. Quando nos ajustamos demais ao que os outros esperam de nós, perdemos nossa autenticidade. O que muitos não percebem é que as críticas constantes que fazemos aos outros, e mesmo aquelas que ouvimos, são projeções do que não conseguimos lidar em nós mesmos. Quanto mais criticamos, mais estamos revelando o que temos medo de encarar em nosso próprio ser. E como Nietzsche disse, quem força a confiança normalmente está escondendo algo. A necessidade desesperada de agradar também é um reflexo disso. A verdadeira confiança não precisa de esforço ou plateia. A dissonância cognitiva é outro conceito fundamental. Nós nos vemos muitas vezes dizendo uma coisa e sentindo outra, e isso cria um conflito interno que ninguém percebe, mas que se reflete em nosso comportamento e nas nossas ações. E quando tentamos traduzir nossas emoções em lógica, nos perdemos. Sentir é mais importante do que entender com a razão. Lembrando também que o que muitas vezes chamamos de virtude excessiva nada mais é do que vaidade disfarçada. E quando acreditamos que ser perfeitos vai nos trazer a aceitação que buscamos, na verdade, estamos apenas perdendo a essência da nossa humanidade. Isso leva à necessidade de controle, que nada mais é do que um reflexo de nosso medo interno. Mas o que realmente distorce nossas relações é a falta de autossuficiência emocional. O medo de perder nos faz tomar decisões erradas, como tentar agradar demais ou ficar atrás de uma máscara de perfeição. O vazio criado pela busca constante por aprovação vai, aos poucos, consumindo nossa autenticidade. E não podemos esquecer que o verdadeiro poder não vem de demonstrar força para os outros, mas de ter uma presença firme que não se importa com a opinião alheia. Esse poder é silencioso, natural. Quando paramos de tentar ser vistos e começamos a viver de acordo com nossos próprios padrões, começamos a atrair o que realmente importa. Agora, pense nisso. Quanto da sua energia diária você gasta tentando agradar, se ajustar e ser aceito? E se, ao invés disso, você usasse essa energia para descobrir e viver sua verdade? A verdadeira atração, seja nas relações pessoais, profissionais ou sociais, vem da autenticidade, do não precisar da aprovação para existir. E ao fazer isso, você também vai perceber que as máscaras que as pessoas usam ao seu redor não são algo que você precisa julgar, mas algo que você pode entender e aceitar. Não é sobre manipular, não é sobre controlar, é sobre ver a verdade e respeitar o processo de cada um. Isso é o que nos torna mais humanos, mais empáticos e mais fortes.
Então, a pergunta que fica é: você está pronto para ver o mundo e as pessoas de uma forma diferente? Você está pronto para olhar além das máscaras e encontrar a verdade? Lembre-se, a verdade não é confortável, mas é ela que nos liberta, que nos transforma. Agora, quero saber de você. Qual dessas verdades mais te impactou? Comente abaixo e compartilhe sua experiência. Não se esqueça de curtir esse vídeo se ele mexeu com você e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!